é mais moderno que ela. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Câmara Municipal vota projeto para Andradas aderir ao consórcio para adquirir vacinas contra a Covid-19. Polícia Militar de Caldas recebe mais um veículo para reforçar o patrulhamento no município. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. São João da Boa Vista declara estado de calamidade pública na saúde. Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal anuncia a construção de 265 casas populares. Polícia Militar prende traficantes de drogas em Andradas. E entrevista, Jornal da Cidade conversa com o prefeito de Carmo do Rio Claro, que decidiu não fechar o comércio e adotou medidas diferentes ao combate à pandemia. Secretaria de Saúde de Andradas atualiza boletim da vacinação contra a Covid-19. Novo auxílio emergencial começa a ser pago em abril. Após festa clandestina, cerca de 15 jovens testam positivo para a Covid-19 em Jacutinga. Minas Gerais mantém expectativa de recorde na safra de grãos em 2020 e 2021. Nas notícias policiais você vai conferir. Mulher esfaqueada por homem em Poços de Caldas. Dupla é detida por tráfico de drogas em Botelhos. Momento agro, arroz e algodão ficam mais baratos. Café registra alta nesta segunda-feira. Confira a cotação para Andradas e todo o país. Confira também as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir a gente ao vivo pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook. Ligue e participe também pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre vacinas. A Câmara de Andradas vota amanhã um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a adquirir um consórcio para a compra de vacina contra a Covid-19. Para que o protocolo tenha validade, o projeto de lei precisa ser votado e aprovado pelo Legislativo Municipal até o dia 19 de março, quando deve ser entregue à Frente Nacional dos Prefeitos. Durante a sessão extraordinária, haverá também discussão e votação no PLO, número 4 de 2021, que ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções consubstanciado no contrato de consórcio público para gestão integrada, que está tramitando na Casa e foi lido durante a sessão do dia 9 de março. Pois é, a sessão para a discussão e votação dos dois projetos está marcada para amanhã, às 19 horas. E será transmitida ao vivo pelo canal da Câmara, no YouTube e pela página oficial no Facebook. Ainda em Andradas, a Polícia Militar realizou nesse final de semana uma ação para coibir o tráfico de drogas e conseguiu prender 2 pessoas, além de apreender cocaína, maconha e crack. As ações policiais aconteceram no bairro Jardim Rio Negro e no bairro 7 de Setembro. Na primeira ocorrência, militares averiguaram uma denúncia que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes na Avenida Araci Martins Trevisan, no Jardim Rio Negro. Em batida policial, os militares avistaram um homem de 26 anos entregando algo a um motorista após sair de um matagal. E foi realizada a abordagem e com o autor foi localizado a quantia de R$ 35. Com auxílio de um cão farejador, os policiais ainda encontraram 10 pinos de cocaína e 3 buchas de maconha. Pois é, minutos depois, os policiais
verificaram mais uma denúncia, dessa vez na rua Professor Antônio de Lúcio, no bairro 7 de Setembro. No local, 2 homens foram avistados e um deles em uma moto que conseguiu fugir ao perceber a presença da polícia. Um outro indivíduo de 32 anos inseriu no invólucro em sua boca e cuspiu após a abordagem. Policiais constataram se tratar de uma porção de maconha e com ele foi localizada ainda a quantia de R$ 87. E o cão farejador foi novamente utilizado e localizou 17 pedras de crack e 10 de buchas de maconha, além de um tablete desta droga. Os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com as drogas e o dinheiro apreendido. Notícias da região. A Prefeitura de Pinhal anunciou nesta sexta-feira a construção de 265 casas populares no município. Para a construção das 265 casas, a Sabesp se comprometeu a realizar a infraestrutura do conjunto habitacional e já possui, inclusive, o projeto para executar as obras com recursos financeiros já reservados. Em contrapartida, o município depositou o valor para a desapropriação do acesso ao novo loteamento que irá receber as construções das novas moradias. Abre aspas, essa é uma importante conquista para o Espírito Santo de Pinhal, e pois várias famílias precisam e aguardam há anos uma moradia digna. E logo teremos as casas populares para a população pinhalense. Fechou aspas aí, afirmou a prefeita Cristina Brandão. O tempo e a temperatura. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. Nesta segunda-feira, uma massa de ar quente e seco deixa o tempo estável em Andradas. Apesar disso, há a possibilidade de pancadas de chuva típicas de verão à tarde e à noite. Nos próximos dias, a tendência é de estabilidade no tempo e calor acima dos 30 graus. Neste momento, faz 25 graus. A umidade relativa do ar é de 71%. Já para amanhã, o dia deve ser chuvoso, com probabilidade de chuva de 70%. Mesmo assim, o calorão continua. Mínima de 18 e máxima de 29 graus. As informações são do Somar Meteorologia. Eu volto amanhã com mais previsão do tempo. Cleiton Carioca para o Jornal da Cidade. Uma boa tarde a todos. E agora saiba como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. A chuva ganha força nesta segunda-feira pelo estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no oeste do Rio de Janeiro. Tudo se deve à presença de uma baixa pressão atmosférica em altitude, entre a costa de Santa Catarina e a de São Paulo, além do calor e da alta umidade do ar. Os acumulados de chuva devem voltar a ser elevados, inclusive na região metropolitana de São Paulo, com potencial para alagamentos. As temperaturas variam entre 15 e 30 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 40% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Momento Agro. No Giro Rural de hoje, arroz e algodão ficam mais baratos. Acompanhe no Momento Agro de hoje. O preço do arroz tem variado para baixo e para cima dia a dia neste mês. Mas, no geral, o movimento é de queda. No começo de fevereiro, a saca do grão em casca foi cotada perto dos R$ 90 no Rio Grande do Sul, apontam dados do CPEA. Nos últimos dias, ela ficou entre 84 e 85. A demanda por arroz tem caído, seja porque os preços ainda estão altos ou por conta da crise, que derruba o consumo. A queda das cotações só não é maior porque muito produtor está fora do mercado, enquanto toca o trabalho de colheita. Já o preço do algodão, que chegou aos R$ 5,22 a libra-peso no começo do mês, um novo recorde, caiu para menos de R$ 5,10 nos últimos dias, valor que ainda assim é bastante alto.
O mercado interno foi afetado principalmente por duas questões. Primeiro, a queda das cotações internacionais. Segundo, as novas medidas de isolamento adotadas em várias regiões para combater a pandemia, que criaram dúvidas sobre como ficará a demanda nos próximos dias. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 710 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a segunda-feira com alta de 0,11% no preço e é vendida a R$ 737,64 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve queda de 0,21% no valor e a saca é comercializada a R$ 449,42 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou redução de 0,94% e o produto é vendido a R$ 106,92 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 1,53% e a mercadoria é comercializada a R$ 104,16. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho teve salto de 0,01% e é negociada a R$ 91,73. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 84. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 73. Em Uberaba, Minas Gerais, o preço à vista é R$ 79. Os valores são do canal Rural ICPEA. Reportagem Marquesan Araújo. Minuto Econômico. Alta do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,63, em alta de 1,35%. O euro também opera em alta e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,71, em alta de 1,08%. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade. A Caixa Econômica Federal liberou a atualização de cadastro para o benefício emergencial nesse domingo. O aplicativo Caixa Tem é usado para movimentar poupanças digitais gratuitas usadas para receber os benefícios sociais. Aplicativo Caixa Tem, utilizado para cadastro no benefício emergencial no ano passado, será liberado para atualização neste domingo, 14 de março. A Caixa Econômica Federal vai permitir o acesso aos dados cadastrais por escala, conforme o mês de nascimento dos beneficiários. O Caixa Tem é usado para movimentar poupanças digitais gratuitas, usadas para recebimento de benefícios sociais. Foi o app do chamado BEM, o auxílio emergencial concedido pelo governo durante a pandemia de Covid-19 a quem teve salário reduzido em 2020. O abono salarial do PIS e a parcela do Bolsa Família também são pagos por meio da ferramenta digital. De acordo com a Caixa, toda atualização será feita pelo app, sem necessidade de comparecimento presencial. No domingo, devem atualizar os dados os nascidos em janeiro. Dia 16 de março serão os nascidos em fevereiro e dia 18 quem aniversaria em março. As datas prosseguem de acordo com o mês de nascimento até 31 de março. Bernadette Druzian. Jornalismo Vinícola. Eleições 2000. Entrevista. E um prefeito da cidade do sul de Minas, Carmo do Rio Claro, tem sido destaque pela forma que tem conduzido o município durante a pandemia da Covid-19. O município decidiu não fechar o comércio e essa medida tem chamado a atenção. E nós estamos com ele na linha. Bom dia, prefeito Felipe, seja muito bem-vindo e muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia a todos da rádio. Eu que agradeço a oportunidade da gente estar levando aí aos 4 cantos do país o exemplo, né, aqui de Carmo do Rio Claro, e o que couber aí para Andradas, o que couber para a região, que pudesse ser aplicado também, né? Com certeza. Prefeito, o senhor
assumiu a prefeitura recentemente e essa é a sua primeira gestão como chefe do executivo. Quais foram as medidas adotadas aí em Carmo do Rio Claro? Exatamente. Eu estava como vereador, né? 12 anos de vida pública, 2 mandatos de vereador, e no meio desses 2 mandatos eu acompanhei o mandato do meu irmão Lucas Cariello, que foi vereador também, e hoje ele também é vereador. A gente intercalou nas vereanças. Eu estou como prefeito e ele está como vereador. Iniciei agora em janeiro o primeiro mandato de prefeito, né? Mas o ano passado inteiro a gente acompanhou, eu acompanhei como vereador todo o desenrolar da pandemia. Às vezes fica de uma forma até injusta a gente criticar ou mencionar o que foi feito atrás, porque lá atrás era tudo novo. É uma situação inusitada, uma situação que nunca tinha acontecido no país e que pegou todo mundo de surpresa. Mas eu agora, olhando com mais frieza, com mais temperança, vendo o que aconteceu no passado e o que deu certo, o que não deu certo, a gente decidiu fazer totalmente diferente. O que nós fizemos? A gente identificou os verdadeiros pontos de disseminação da doença, que no meu município são as festas clandestinas, as festas de rancho, os locais de recreação, clubes, áreas de lazer, que tem mais pessoas e elas se interagem, né? E também os funcionamentos dos bares de forma discriminada, né? À vontade, né? Então, normalmente tem alguns bares aqui no município que geram grandes aglomerações. Esses tiveram restrições de funcionamento. Os bares a gente diminuiu o horário, diminuiu o número de pessoas por metro quadrado e proibimos aluguel de rancho, proibimos festas particulares, proibimos ocupação de local público de forma desordenada com aglomeração. E com relação ao restante todo do comércio, todo o resto do comércio, né, a gente fez um protocolo específico para cada situação. Então, um protocolo para as academias, um protocolo para o comércio varejista, para os bancos, para os supermercados, e assim foi feito e deu muito resultado. O lockdown, o chamado lockdown, né, e cada um caracteriza ou define o lockdown de uma forma, mas vamos chamar de lockdown aquele fechamento de tudo que não é essencial. No município do porte de Carmo do Rio Claro, ou até um pouco maior, nós não temos, nós temos os grandes aglomeradores que são os supermercados. O maior número de pessoas, o fluxo de pessoas fica nos supermercados. E como você não pode fechar o supermercado, porque é comércio de primeira necessidade, não faz sentido você fechar a lojinha de roupa, você fechar a loja que conserta um celular, que vende um tênis, que vende um calçado, etc. Então tudo aqui ficou funcionando. Se eu consigo criar um protocolo de segurança que vai garantir a integridade das pessoas e vai diminuir a disseminação do vírus no supermercado, eu consigo fazer isso em qualquer outro estabelecimento, ainda que seja com grande fluxo, um atacadão, por exemplo. Aqui a gente tem uma loja que vende produtos a R$1, que vai bastante gente também, então a gente consegue as mesmas regras e condições do mercado estabelecer no comércio, porque as pessoas vão no comércio, não vão para recriar, não é parte recreativa, ela vai para fazer a compra. Então ela entra, tem que usar máscara, tem uma série de regras que tem que exigir, ela vai de máscara, usa o álcool em gel na porta do estabelecimento, depois na saída coloca novamente o álcool em gel. Então a gente tem um ambiente controlado, diferente do ambiente de uma festa, onde todo mundo está sem máscara, onde todo mundo está se confraternizando, se abraçando, se beijando, e a disseminação acontece ali, na verdade. E a gente conseguiu realmente comprovar que acontece nesses momentos. Por quê? Porque nós não fechamos o comércio, atacamos esses pontos, e aí a fiscalização junto com o apoio da Polícia Militar foi importantíssimo, e conseguimos sair de 84 casos ativos, que para uma cidade de 20 mil habitantes é muita coisa, né? Proporcionalmente é como se lá em São Paulo tivesse 60 mil contaminados, para você ter uma ideia de proporção. Passamos de 84 ativos, chegamos antes de ontem com 5 ativos, né? Hoje a gente teve, ontem tivemos mais alguns casos positivos, mas foram 5, né? Deu cresceu novamente, né? Mas bem pouco, né? Nós hoje estamos com 20 casos ativos e já tivemos com 84. Hoje, por exemplo, ontem, domingo,
não tivemos nenhum caso. Na verdade, os 5 casos aconteceram no sábado, né? Domingo nós não tivemos nenhum caso. Nós tivemos vários dias sem casos nenhum, né? Com 0 casos novos. E passamos de 11 internados para 0. Hoje nós não temos nenhum paciente internado. Então essas medidas não refletiram drasticamente no comércio, porque apenas alguns segmentos que foram afetados, e conseguiu um resultado muito positivo. Certo, prefeito. Vários prefeitos da região criaram um comitê para definir as medidas que tem fechado alguns comércios. Carmo do Rio Claro adotou essa medida? E junto com essa pergunta, eu pergunto para o senhor acredita que o comércio não é um fator de propagação da doença? A gente tem assim, tudo que a gente vai tomar de decisão, a gente tem que ter temperança e ponderar. Qualquer decisão administrativa, se você decide fazer uma coisa, você está decidindo não fazer outra. E ao decidir fazer uma coisa, tomar uma posição, você tem que ponderar aquilo ali. Qual que vai ser a resolutividade? Por exemplo, quando o médico vai ministrar ou vai receitar um remédio para um paciente, esse remédio, os efeitos colaterais desse remédio tem que ser menos danosos do que o benefício que esse remédio vai trazer. Então, tanto é que, por exemplo, tem gente que vai tomar um tipo de remédio e tem gente que vai tomar outro tipo de remédio. Eu dou só um exemplo aqui de ansiedade. Tem remédio contra a ansiedade que a pessoa engorda, né? Então, se já é um paciente obeso, ele não vai receitar aquele remédio. Vai receitar outra solução. Por que eu quero dizer com isso? Porque a economia, muita gente fala assim, primeiro a vida, depois a economia. Não é essa a questão, porque a economia também mantém a vida. O que mantém as pessoas vivas? Alimentação, nutrição, a questão de remédio, e tudo isso custa. Então, é impossível você manter uma sociedade sem que a economia funcione, porque a economia funciona em prol da sociedade, não o contrário. Então, quando você fala assim que precisa preservar a economia, você está falando que precisa preservar a própria vida. Só que a gente tem que tomar uma balança. Eu faço parte da AMEG, eu sou vice-presidente da AMEG, Associação dos Municípios do Médio Rio Grande, e sou vice-presidente, Carmo do Rio Claro também tem a cadeira de vice-presidente da Lago, Associação dos Municípios do Lago de Furnas. Inclusive, se você me permite bem rapidamente, esse destaque nacional que a gente teve, né, que Carmo do Rio Claro teve no combate à pandemia, foi num evento que eu fui em Brasília, levar a demanda da cota 762 do Lago de Furnas, né, que é uma cota mínima que os municípios banhados pelo Lago de Furnas lutam para que a gente possa fazer os múltiplos usos da água, né? Pesca, piscicultura, transporte, turismo, etc. E fomos levar isso ao presidente da República, essa demanda, e lá teve um jornalista que nos entrevistou, e essa entrevista teve uma repercussão muito grande. Acabamos até falando no Pingo dos Is da Jovem Pan, e aí teve um destaque nacional. Justamente porque nós não adotamos as medidas, inclusive das associações. Aqui na Associação do Médio Rio Grande, quase que 100% dos municípios tiveram um fechamento total, só deixando comércios essenciais. E um outro município teve um fechamento parcial. Apenas Carmo do Rio Claro ficou sem fechar o comércio. E todos os municípios que fecharam, depois de um certo tempo, voltaram a abrir, independentemente do índice ter melhorado ou não. A gente percebe que teve municípios que fecharam e que tiveram índices piores que o nosso. Então, isso quer dizer que não resolve o problema o lockdown, e de uma forma reversa, vamos dizer assim, ou oblíqua, causa um grave problema, que é da miséria, desemprego, violência. O pessoal costuma falar, né, onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, não adianta a gente fazer fechamento do comércio. O comércio não se tiver as pessoas conscientes, o comércio não é uma propagação uma fonte de propagação da doença. O que funcionou aqui também, me permita dizer, foi vamos dizer assim, o X da questão, né? O principal item, a cereja do bolo para dar certo aqui, porque às vezes a gente vê outros municípios que também não fecharam, mas que tiveram aumento da doença, e aí acabaram tomando a decisão de fechar, porque enquanto não estava fechado, estava tendo a doença. O que eu vejo quando fecha o comércio? É porque as pessoas passam a perceber que a coisa está séria.
E aí, não é o fato de ter fechado o nexo de causalidade entre fechamento do comércio e diminuição da doença, na minha opinião, e pelo que eu percebi do ano passado, quando Carmo do Rio Claro fechou, é que as pessoas passam a perceber que a doença que a situação está grave e elas passam a tomar mais cuidado. Então, na verdade, quando a gente não fechou o comércio aqui, mas a gente fez uma barreira sanitária na porta, na entrada do município, não para impedir que as pessoas entrem, mas para ser um outdoor ambulante, né, vivo. Todo mundo uniformizado, de colete, medindo a temperatura, para todo mundo que passasse, entrasse na cidade, percebesse que a doença ainda existe e que ela é grave e que precisa de cuidado. Então ali era uma propaganda para avisar, um alerta às pessoas. Eu fui nas rádios, fiz lives nas redes sociais, fui nos comércios, conscientizamos a população. Então quando a população percebeu que a situação estava grave e precisava abraçar a causa, a gente conseguiu diminuir os índices. Isso somado à atuação da fiscalização e da Polícia Militar, que apoiou a gente no combate às aglomerações de final de semana. Na minha visão, os principais fatores são, primeiro, necessidade da conscientização da população. Segundo, combater a aglomeração de final de semana. Se você deixar o pessoal trancado, em algum momento essa pessoa vai sair para poder confraternizar, vai sair para poder fazer alguma medida de higiene mental, vamos dizer assim, né? Vai querer ver um amigo, vai querer ver alguém, e essa é uma coisa que o município não consegue segurar. Você não vai conseguir segurar 20 mil pessoas. Ao passo que se você passar pelo convencimento, pelo amor e não pela dor, você consegue um resultado positivo. Então eu devo muito, Carmo do Rio Claro deve muito esse resultado à atitude da população, que comprou a nossa ideia, e a gente com uma atitude simples, eu falo a frase que representa aqui Carmo do Rio Claro, que representa esse resultado positivo. A gente determinou através de decreto, até foi um pedido da Associação Comercial aqui, que todo comércio colocasse a seguinte frase: colabore contra a Covid-19, colabore, senão esse comércio pode fechar. Então isso fez com que a população percebesse que ao não tomar medidas, ela poderia prejudicar o seu semelhante e poderia muitas vezes, às vezes, querer comprar alguma coisa e aquele comércio está fechado porque não respeitou as regras de prevenção. Então isso deu muito certo, a gente está muito feliz de poder, com pouco tempo aqui na gestão, né, 2 meses e pouco, poder contribuir aí de uma forma até nacional, né? Ficamos muito felizes de ter participado de um programa com repercussão nacional. E lógico, eu não quero ser, Carmo do Claro, eu não quero ser um Messias ou trazer aqui uma solução milagrosa. A gente só quer tá atendendo aí todo mundo da imprensa que está nos procurando com muita satisfação, com muito carinho, agradeço muito pela oportunidade. A gente só quer trazer o exemplo positivo daqui, e se esse exemplo positivo servir a mais municípios e que pessoas não percam o emprego porque a gente deu esse exemplo aqui de que deu certo, a gente vai ficar muito feliz. Certo. Prefeito, o senhor citou aí que foi até o comércio, trabalhou aí com a conscientização das pessoas, foi nos órgãos de imprensa. O senhor acredita que falta mais liderança por parte dos gestores para lidar com essa pandemia? E mais uma pergunta, prefeito. O Carmo do Rio Claro adotou a medida do toque de recolher? O que o senhor acha sobre essa medida? Eu não adotei medida de toque de recolher e eu não concordo com essa medida de toque de recolher. É uma medida, no meu ponto de vista, cara para ser fiscalizada. É uma medida muito drástica, porque quando você impõe que a pessoa não pode, em determinado horário, estar fora da casa dela, você está obrigando ela a fazer algo que a Constituição permite que ela não faça. Tudo bem, o pessoal pode falar assim, não, mas estamos num caso de exceção, é calamidade pública, etc., né? Mas eu penso que essas medidas coercitivas que obrigam, você não pode, depois de determinada hora, estar fora de casa, é uma medida que, assim, ela gera uma revolta no cidadão que às vezes precisa visitar a mãe dele que está doente, ou às vezes precisa fazer alguma coisa, acontece uma emergência, ou por qualquer motivo quer sair de casa e aquilo gera uma revolta. E na nossa percepção e na nossa experiência, faz com que o cidadão às vezes não descumpra. Aliás, às vezes descumpra as outras medidas importantes. Então, por exemplo, aqui a gente não instituiu multa para o cidadão que não usa máscara. A gente instituiu a penalidade para o comércio que permite que o seu cliente entre sem máscara. E aí a gente orientou todo mundo a falar, o seu cliente tem que entrar com máscara.
Se o seu cliente não entrar com máscara, se você não tiver álcool em gel, se você não tiver com máscara, aí a penalidade vai vir. Primeiro, fizemos uma notificação de orientação. Orientamos e a pessoa era notificada, né? Seu estabelecimento está descumprindo o decreto. Se continuar descumprindo, aí ele vai ser fechado. E aí aquela penalidade individual para aquele comércio que não respeita, ele serve como exemplo pedagógico para todos os outros comerciantes. E aí a gente não instituiu a multa para o comércio, a gente instituiu o fechamento dele por dias. Então, por exemplo, descumpriu, era notificado. Num segundo descumprimento, tomava 3 dias de fechamento. Então, 2 ou 3 comércios que foram fechados no município já serviram de exemplo para o município inteirinho de que a fiscalização existia, que a doença é grave e que precisa ser respeitado. E aí não precisou mais, todo mundo passou a respeitar, todo mundo passou a obedecer. Então essa questão de toque de recolher é algo que realmente eu acho que impõe uma questão que traz mais prejuízo do que efetivamente benefício, né? Se você tem um horário limite para funcionamento do comércio, aqui no Carmo funciona até as 23 horas, né? Depois desse horário, naturalmente as pessoas já não vão sair na rua, então não tem necessidade de você fazer a toca de recolher. Naturalmente, se você não tem comércio aberto, se você não tem bar, se você não tem casa noturna, o que a pessoa vai ficar fazendo na rua? Passeando? Então, aqui foi uma coisa natural, a gente só estabeleceu o limite máximo de horário de funcionamento do comércio. Com relação ao bar, o bar hoje está funcionando até as 11. Se a gente voltar a ter uma oscilação de contaminação, o que nós vamos fazer? A gente volta a restringir o horário do bar, justamente porque ali é um local realmente que a questão da disseminação ela é mais evidente, né? Ela tem uma possibilidade maior, porque a pessoa vai lá e vai estar naturalmente sem máscara num bar. Ela não vai ficar bebendo e coloca máscara, depois tira a máscara para beber e depois coloca a máscara de novo. Não vai ter. Então, a medida que a gente tiver, e assim foi no Brasil inteiro, né? Qualquer medida de restrição de qualquer governador, prefeito, todas foram mais graves quando estava a situação grave e foram afrouxando à medida que a situação melhora. Aqui no Carmo não é diferente, mas todas essas medidas nossas nunca foram para fechar o comércio não essencial. O comércio todo ficou aberto. E é um caso positivo, né? É um caso que eu acho que poderia até ser estudado. Quem quiser mandar algum profissional, alguém da Secretaria de Saúde da respectiva cidade, ou entrar em contato. Eu estou recebendo inúmeros e-mails aqui de pessoas que querem saber o nosso plano, o que a gente fez, mais detalhes, qual que foi o estudo epidemiológico que nós fizemos, porque a gente fez um estudo epidemiológico, né, para ver a curvatura da doença no ano passado, o que foi feito, o que deu de resultado, né, para chegar na conclusão de que, na realidade de Carmo do Rio Claro, um município de 21 mil habitantes, não tem a necessidade de fechamento do comércio varejista e do comércio não essencial. Certo. O senhor está falando para mais de 13 cidades nesse momento, prefeito. Então, alguém que estiver ouvindo aí, quiser saber quais foram as medidas, só entrar em contato aí na prefeitura, né, prefeito? Pode entrar em contato na Prefeitura de Carmo do Rio Claro. Nós temos Instagram, temos Facebook, tem um e-mail, né? contato@carmodorioclaro.mg.gov.br. E também nós temos as minhas redes sociais também, onde eu publico as coisas que a gente fez, né? É Felipe Cariello, Felipe.Cariello no Instagram ou Felipe Cariello no Facebook. Vocês vão ver lá as medidas que a gente tomou. Felipe com I. F-I de igreja, L-I de igreja, P-E de escola. Cariello, nos nossos contatos, eu tenho recebido muitos contatos também através do Instagram, depois dessa entrevista lá nos Pingos nos Is, né? Porque muita gente ficou sabendo e assim, volto a dizer e frisar, eu não quero ser o salvador da pátria, eu até gostaria de ser o salvador da pátria, mas não estamos nos colocando como o salvador da pátria ou como a única mente pensante que conseguiu resolver o problema de uma forma menos drástica. Eu acredito que existem outras situações pelo Brasil afora, o Brasil é muito grande, que devem ter prefeitos também que tomaram medidas semelhantes e também conseguiram resultados positivos sem fechar. Eu acredito que Carmo do Rio Claro não seja a única cidade. Foi a que deu destaque, né, por causa dessas reportagens. Mas eu acredito assim, a gente pode e deve seguir os exemplos positivos. E eu fico muito feliz de dar esse exemplo positivo para todos os municípios do nosso país. Lógico, cada um com a sua
objetiva, a sua realidade fática. Por exemplo, Carmo do Rio Claro não tem transporte coletivo. E o transporte, a gente não tem metrô, a gente não tem ônibus. O transporte coletivo que a gente tem é para o pessoal que faz hemodiálise em outros municípios, né? Então é uma van, né? Não chega nem a ser um ônibus. Então essa realidade do transporte coletivo é uma realidade que tem que ser considerada, que não é a realidade de Carmo do Rio Claro. Mas se você pegar Carmo, ele pode ser numa cidade grande, por exemplo, vamos pegar Belo Horizonte. Existem vários bairros de Belo Horizonte que talvez sejam do tamanho do Carmo. Naquela micro-região de uma cidade grande, parecida e próxima da realidade da cidade pequena, ela pode ser aplicada essas regras que a gente fez. Porque eu vejo muito pessoal falar de fechamento de comércio, lockdown, etc., mas aí o baile funk no final de semana funciona, o forró no final de semana está funcionando, não tem fiscalização, o show sertanejo às vezes acontece, a roda de samba, eu estou falando de todos os gêneros, né? Que a gente não tá pregando nada contra gênero nenhum. O problema não é a música que está tocando, o problema é a aglomeração das pessoas. Então, não tem resultado prático quase que nenhum. O sacrifício do tratamento, o fechamento do comércio é gigantesco, e quando você não enfrenta essas aglomerações, em especial que acontecem no final de semana, você está jogando por água fora. Você me perguntou, a água fora todo esse trabalho, você me perguntou assim, o lockdown, então fechar o comércio não resolve, né? Veja bem, a doença, ela se propaga, o período de incubação, né? De acordo com os estudos, varia de 10 a 14 dias. Se você trancasse todo mundo em casa durante talvez 20 dias, talvez, e somente talvez, essa doença acabaria. Porque quem está contaminado ficaria em casa e não passaria para mais ninguém. Mas isso é uma coisa impossível de acontecer. É impossível de acontecer. Não existe essa possibilidade de você trancar todo mundo em casa 20 dias. E se você tem condição de manter uma normalidade dentro do comércio, com medidas de proteção, com medidas de higiene, de prevenção, etc., e fazer com que as pessoas continuem trabalhando, continuem ganhando seu pão, e concomitante com isso, resolver o problema, como nós resolvemos, né, é a solução. Porque, me permita dizer também, muita gente ficando doente sem ter a doença. Então a pessoa que não vai trabalhar, ela cria muita gente, aqui, pelo menos em Carmo do Rio Claro, né, desenvolveu síndrome do pânico, desenvolveu outros tipos de doenças psicológicas, né, ansiedade, enfim, vários tipos de doença gerados através desse frisson todo que gerou a pandemia, né? Com certeza. Então, é muito complicado a gente tratar dessa forma. Por isso que, inclusive, as crianças estão precisando, de uma certa forma, lógico, com toda a segurança, aos poucos, fazer bolhas. Às vezes, uma sala que cabe 20 alunos, você colocar 5, você colocar 2, ou identificar aquele aluno que está dentro de uma sala de 30 alunos, por exemplo. Você, às vezes, pode identificar 2, que é o que a gente vai fazer, né? Está fazendo, aliás. Identificar 2 ou 3 ou 4 que estão com dificuldade de aprendizado e que estão com problema psicológico, não estão conseguindo enfrentar a pandemia da forma com que os outros colegas estão, leva essas crianças para a sala. Você vai pegar numa sala que caberiam 30, você põe 3, põe 4 para ter a aula lá. Vai ter um reforço de escola, vai estar totalmente protegido, uma criança em cada canto, e vai ter ali um ambiente escolar para ela poder arejar a cabeça dela e às vezes tirar a síndrome que ela está sofrendo ali, né? Então, essas são as medidas. Desculpa, prefeito, essas são as medidas que Carmo tem tomado em relação à volta às aulas? Hoje não voltamos às aulas ainda. Nós voltamos, a gente voltou virtualmente dia 4 de março. Então a gente está usando esse mês de março para identificar essas crianças. Identificar essas crianças que estão com problema, identificar essas crianças que estão com problema psicológico, que estão sofrendo por causa do distanciamento e que estão com problema de aprendizagem. Identificamos essas crianças, né? No momento seguinte, a gente já vai voltar presencialmente com elas, lógico, com uma atenção totalmente especial, numa escala muito menor, mas muito menor. Mas vamos avançar para a aula presencial para essas crianças aquela que consegue aprender de casa e que não está sofrendo psicologicamente, que tem um apoio familiar melhor, às vezes alguém mais esclarecido dentro de casa, ou que não está sofrendo com isso, aí a gente não vê a necessidade de levar aquela criança para dentro do ambiente escolar antes da imunização da população. Então, quem precisa, quem está precisando e quem, tanto da parte pedagógica ou psicológica, realmente vai ter
a oportunidade de estar presencialmente com um professor. E estamos estudando também a alternativa do professor ir na casa dessa criança, toda paramentado, né, com máscara, com itens de proteção, lógico, mas ir na casa dessa criança e dar uma aula particular para ela, por exemplo. São esses dois aspectos que a gente está testando, está implementando, né? Vamos testar os dois modelos e aquele que dá mais certo é o que a gente vai implementar. Tá certo. Prefeito, muito obrigado por o senhor ter falado com a gente. Parabéns pela sua atitude. O senhor mostrou que lidar com essa pandemia tem que ser mesmo uma pessoa que mexe realmente com gestão, né? A liderança, ela faz total diferença na vida de um gestor. Muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço, só dizer assim, eu não sou o dono da verdade, né? Não quer dizer que a minha verdade ou o que a gente empregou é o que tem que ser feito, né? Mas a gente tem esse caso de sucesso, que a gente não pode negar, porque, me permita bem rapidamente, a gente tá polarizando muito. Então, assim, quem é a favor de lockdown é porque defende determinado grupo político. Quem é contra o lockdown é porque defende determinado grupo político, determinada ideologia política. Eu acho que a gente tem que tirar essa visão de ideologias, porque a ideologia não salva ninguém. Com certeza. A ideologia por si só, ou a posição política por si só, ela não salva ninguém. O que salva são as políticas públicas implementadas. Então, se a gente tem um resultado de positivo que é mais para o lado da direita ou que é mais para o lado da esquerda, não interessa. Se ele for um resultado positivo, que ele seja aplicado, ou pelo menos que tente se aplicar na realidade de outros municípios. Então, o que nós temos para oferecer, Carmo do Rio Claro tem para oferecer, é um case de sucesso. E é isso que a gente gostaria de dizer. Quem quiser, tiver interesse, o gestor que quiser conversar comigo, o prefeito, o secretário de saúde, estamos todos abertos aqui para conversar, dialogar e poder contribuir na medida do possível com todo mundo aí. E eu que agradeço pela oportunidade de estar passando esse caso de sucesso aqui de Carmo do Rio Claro. Tá certo, prefeito Felipe, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, bom dia a todos. Bom dia. No próximo bloco você vai conferir. Polícia Militar de Caldas recebe mais um veículo para reforçar o patrulhamento no município. E tem ainda, novo auxílio emergencial começa a ser pago em abril. Em Carmo do Rio Claro faz 25 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 28. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Até já. Estamos apresentando Jornal da Cidade, no oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h49. Vinícola! Chega de sofrer com dores na coluna e nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bursite, bico de papagaio e tendinite. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. A pomada negra tem ação analgésica e anti-inflamatória, agindo diretamente no foco da dor, acabando de vez com o inchaço nas articulações, as dores insistentes nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros e nas costas. Pois usando a poderosa pomada negra, é alívio imediato. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco e só é vendida em farmácias e lojas de produtos naturais. Vinícola M. Se seu sonho for comprar, vender ou fazer locação de um imóvel com toda a segurança e documentação em dia, você precisa ir à Imobiliária Bergamasco. Atendem você com muito carinho e você consegue realizar seu desejo de ter um lugar seu. Imobiliária Bergamasco tem tradição de muitos anos em Andradas e é a certeza de ótimos negócios. Rua Coronel Oliveira 180, Centro de Andradas, telefone 3731 3495. Olha aí, atenção para este comunicado, é para você que sofre com as dores do dia a dia. A pomada negra é o melhor gel de massagem do Brasil, acaba de chegar das melhores farmácias da nossa cidade. Chega de sofrer com dores nos ombros, nas costas, no pescoço e nas pernas. Com a pomada negra, o alívio é imediato.
E você que sofre, olha, de artrite, artrose, bursite, reumatismo e dores na coluna, olha, compre já a sua pomada negra. Pomada negra, olha, para você também que sofre com dores, inflamações nas articulações por conta da dengue, do zika vírus ou chikungunya, pomada negra irá resolver aí o seu problema. Mas atenção, olha, a verdadeira pomada negra só é vendida nas farmácias e casas de produtos naturais. E tem o nome Natubio em alto relevo na caixa e também no frasco. Falamos para você da pomada negra. 11h52. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e agora com as notícias da região. E mais segurança. A Polícia Militar de Caldas recebeu mais um veículo para reforçar o patrulhamento, especialmente na zona rural. O veículo foi entregue neste final de semana em frente à Prefeitura da cidade. E na solenidade estiveram presentes representantes do Poder Público, da sociedade civil, da Associação Comercial e também da Polícia Militar, além de alguns membros da Orquestra Jovem da Casa da Cultura, que apresentaram lindamente a música Caldas, de autoria de Ivo Lope. É isso aí, Francisco. O deputado federal Cabo Júnior Amaral, responsável pela indicação da viatura, atendendo ao pedido do vereador Ivan Palhares, realizou a entrega das chaves ao comandante da 18ª região. O prefeito municipal Ailton Pereira Goulart agradeceu a parceria constante da Polícia Militar em Caldas, sempre disposta e trabalhando para garantir baixos índices de criminalidade no município. Ainda em Caldas, a equipe do Departamento de Infraestrutura tem trabalhado na prevenção e recuperação das estradas rurais do município. E neste último sábado, a equipe de manutenção das estradas rurais fez a retirada de cascalho e aplicação nas estradas do bairro Taguari, que também recebeu nivelamento e encanamentos de área com tendência a alagamentos. E a prefeita de São João da Boa Vista, Maria Terezinha de Jesus Pedrosa, liberou um novo decreto nessa manhã, declarando o estado de calamidade pública na saúde do município. No documento, a prefeita expõe que a decisão foi tomada, entre outras coisas, por conta de um ofício informando que não há mais vagas para internações na Santa Casa Dona Carolina Malheiros, pelas 8 mortes registradas na cidade nas últimas 72 horas, sendo 5 delas de moradores de São João da Boa Vista, e pelo colapso do sistema de atendimento, principalmente na UTI e também na enfermaria da Santa Casa. Com isso, fica declarado o estado de calamidade pública na saúde do município a partir de hoje. Jornal da Cidade. E o novo auxílio emergencial deve começar a ser pago em abril. A PEC prevê benefício que varia entre R$ 150 e R$ 375. O novo auxílio emergencial só deverá ser pago em abril. A informação é do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao participar de um evento online do Portal J na sexta-feira, ele explicou o seguinte: depois da promulgação da PEC, agora na segunda-feira, começa a corrida para agilizar o início do pagamento. E que a renovação do auxílio não saiu antes por causa da política, do tempo próprio que a política tem para autorizar esses gastos extras. Na segunda-feira isso é promulgado, na mesma hora passa a fase de execução. Vem a Caixa Econômica Federal, vem o Ministério da Cidadania e começam a executar o plano. A nossa expectativa, se isso fosse aprovado mais rápido, quanto mais rápido sai o dinheiro. Possivelmente o pagamento saia no início de abril, mas é o pagamento já relativo ao mês de março. Quem dá o timing é a política. Esse benefício vai variar entre R$ 150 e R$ 375. A formatação certinha de quem vai receber o maior ou o menor valor ainda está sendo feita. O auxílio começou a ser pago em abril do ano passado e era de R$ 600. Paulo Guedes disse que esse valor era insustentável porque poderia impactar na inflação. O ministro também falou sobre o seguro-emprego. A proposta, que deve
deve ser implementada em breve. Vai funcionar assim. Será a antecipação do seguro-desemprego e vai ajudar a financiar parte do bem, que é o benefício emergencial. A compensação paga aos trabalhadores com contrato suspenso ou jornada diminuída. Serão R$ 500 para, segundo Guedes, o trabalhador ficar protegido por 11 meses. Em vez de você esperar alguém ser demitido e pagar R$1.000 depois que ele foi demitido para ele ficar em casa 5 meses, nós vamos fazer o contrário. Vamos pagar R$500 para ele continuar empregado e protegido por 11 meses. Então ele fica no emprego, nós pagamos uma parte, a cobertura é muito maior e é mais barato para nós. É melhor gastar menos para preservar um emprego do que gastar mais para manter alguém desempregado. Sobre a alta da inflação, o ministro disse que ela ocorreu por alguns motivos, entre eles a subida do dólar e o aumento de demanda por alimentos e material de construção relacionada ao auxílio emergencial. Priscila Mazenotti. Notícias policiais. Bom, vamos ao giro policial. Uma mulher ficou ferida após levar 2 golpes de faca de um homem na tarde desse sábado em Poços de Caldas. O crime ocorreu na rua Vinícius Ferrari, no bairro São Sebastião, na região sul de Poços de Caldas. As primeiras informações são de que o homem, que tem união estável com a vítima, teria dado 2 facadas na mulher. A polícia militar foi acionada, assim como equipes do SAMU que levaram a mulher para o atendimento médico. O homem também ficou ferido. Já em Botelhos, um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas também nesse sábado. E de acordo com a polícia militar, após receber denúncia anônima de tráfico de drogas na Avenida Natálias, Grécia, no bairro Jardim IP, os militares foram ao local e viram a dupla saindo de uma casa. Pois é, o homem foi abordado e com ele foram encontrados 3 buchas de maconha, 2 porções de cocaína, 2 celulares, 2 invólucros para embalar as drogas, além de sacolas para o transporte do entorpecente. O homem e a mulher foram presos e encaminhados à delegacia com o material apreendido. Credibilidade é a nossa marca. Jornal da Cidade. O estado de Minas Gerais mantém a expectativa de recorde na safra 2020 e 2021. O volume produzido no estado deve alcançar 17 milhões de toneladas na safra 2020 e 2021, com crescimento de 10,5% na comparação com a safra anterior. A safra mineira de grãos 2020-2021 deve alcançar 17 milhões de toneladas, um crescimento de 10,5% na comparação com a safra anterior. A manutenção de volume recorde foi projetada pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. A estimativa aponta também a expansão de 11,5% na área plantada no estado, que pode alcançar 3,9 milhões de hectares. A assessora técnica da SEAPA, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Creuma Viana, comenta os dados do último levantamento da Conab. Podemos observar que houve um aumento de 852,9 mil toneladas da produção de grãos do estado. Isso se deve principalmente pelo crescimento da área destinada ao plantio do milho segunda safra e da soja. O milho e a soja são os principais grãos cultivados no estado de Minas Gerais. Juntos, eles representam 90% do total de grãos produzidos. A expectativa de crescimento da produção do milho e da soja é decorrente da valorização dos preços praticados no mercado, além da alta demanda pelos grãos, principalmente pela exportação da soja, o que deve ter influenciado os produtores a expandirem as áreas dessas culturas. Sônia Neri. Jornal da Cidade. E vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou 48 casos de Covid, de acordo com o boletim divulgado nesse sábado, referente à sexta-feira. Houve um novo aumento do número de pacientes internados. São 13 pacientes na UTI e 3 na enfermaria da Santa Casa de Andradas. E o número de monitorados é de 356 pessoas. Pois é, com as novas confirmações, Andradas tem nesse momento 1.813 casos positivos confirmados e 1.678 pacientes considerados já recuperados. E no próximo bloco, a Secretaria de Saúde de Andradas atualiza o boletim da vacinação contra a Covid-19.
E ouça também as notícias do esporte com o André Luiz, aí falando das rodadas do final de semana. Em Caldas, mínima 17 e máxima de 27 graus. A gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 12h01. Vamos falar agora do Chá Acabe. Grave esse nome. O Chá Acabe é um produto natural, líquido, pronto para consumo e foi feito carinhosamente para você que sofre de azia, refluxo, má digestão, gastrite, pressão alta, gordura no fígado, prisão de ventre, ácido úrico, gota e está com colesterol e triglicérides elevados. O Chá Acabe irá desintoxicar o seu organismo, sanando esses males. O verdadeiro Chá Acabe só é vendido em farmácias e lojas de produtos naturais e não é vendido em forma de folhas. Não é vendido de porta em porta. Consuma o Chá Acabe diariamente e sinta-se de bem com a vida. Vinícola! Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. 900 kHz. Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 3537315000 ou 999090036. Câmara Municipal de Andradas, valorizando a nossa história e promovendo a cidadania. Quer saber mais sobre os trabalhos dos vereadores de Andradas? Acesse o canal da Câmara Municipal de Andradas no YouTube e acompanhe ao vivo as reuniões e eventos que acontecem no plenário. Os vídeos permanecem neste mesmo canal, na íntegra, para que a população tenha acesso ao conteúdo de cada sessão. A iniciativa garante transparência aos trabalhos plenários dos vereadores, bem como aproxima o poder legislativo da comunidade para que as pessoas acompanhem a atuação de seus representantes. 900 kHz. E agora eu falo para você do Chá Acabe, é isso mesmo, olha, para você que sofre com a prisão de ventre e tudo que você come faz mal, azia e má digestão te perseguem, então olha, pare de sofrer e comece a tomar urgentemente o Chá Acabe. O Chá Acabe auxilia no tratamento do refluxo, prisão de ventre, gastrite, úlceras, cólicas estomacais, cólicas intestinais, infecções intestinais. O Chá Acabe ajuda ainda a controlar a sua pressão arterial, reduzindo o seu colesterol e o diabetes. O concentrado Chá Acabe também regula seu intestino, auxilia na prevenção do AVC e do infarto, auxilia ainda no tratamento de gordura no fígado e ainda ajuda a eliminar aquela gordurinha localizada. Chá Acabe, olha só, é composto das melhores ervas medicinais e é 100% natural e por isso é tão bom. Mas atenção, olha, o verdadeiro Chá Acabe é só encontrado nas farmácias ou então em lojas de produtos naturais. E tem o nome Natubio na caixa e também no frasco. De segunda a sexta, 12:10, programa Baú Musical. Rádio Vinícola, AM 900 kHz. Vinícola. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e a Secretaria Municipal de Saúde de Andradas divulgou na manhã de hoje uma atualização do boletim da vacinação contra a Covid-19. O município já vacinou 2.278 pessoas, o que representa mais de 90% das doses recebidas. Segundo os dados divulgados,
Andradas já recebeu 2.480 doses da vacina e aplicou 2.278 doses, o que representa mais de 91,85% das doses recebidas. No total foram 1.734 aplicações de primeira dose e 554 de segunda dose. Em Andradas já foram vacinados 767 profissionais da área da saúde com a primeira dose e 358 com a segunda dose. Já os idosos em instituições de longa permanência são 53 vacinados em primeira dose e 48 em segunda dose. Idosos com mais de 80 anos somam um total de 1.734 aplicações da primeira dose e aplicações de primeira dose 544 e de segunda dose, e distribuídos da seguinte maneira: idosos com 90 anos ou mais, 150 doses e a segunda 138 doses. Idosos com 85 anos ou mais, 300 na primeira dose e também a segunda dose. Idosos com mais de 80 anos, 464 na primeira dose. Na última semana, o governo de Minas iniciou o envio de vacinas contra a Covid-19 para o público entre 75 e 79 anos. Andradas vai receber um total de 680 doses, 340 para a primeira dose e 340 para a segunda dose. Jornal da Cidade. E olha só essa notícia: uma festa clandestina que ocorreu no último final de semana pode ter contaminado cerca de 15 jovens com idades entre 18 e 20 anos com a Covid-19. Segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde, os jovens começaram a sentir sintomas da doença cerca de 4 dias após o evento. Abre aspas, este tipo de atitude colabora com a disseminação da doença e, consequentemente, coloca em risco os familiares idosos e com comorbidade, fecha aspas, reforçou o órgão. Vale dizer que há uma semana passou a valer no município de Jacutinga o toque de recolher, ou seja, entre as 10 e as 5 da manhã está proibida a circulação de pessoas no município. E ainda de acordo com o último decreto vigente, qualquer tipo de aglomeração ainda estão proibidas na cidade. Abre aspas, se alguém souber de alguma coisa, pode acionar a fiscalização pelo número 35 99763 2758 ou pelo telefone 3443 2042, que além do telefone fixo é o WhatsApp. Havendo qualquer transgressão ao decreto, o fiscal pode intervir com a polícia militar e até levar multa, pede aí a prefeitura. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Olá, torcedor amigo, um forte abraço. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta segunda-feira, hoje 15 de março de 2021, falando de esportes e destacando aí, né, campeonatos paulista e também mineiro, hein? Pelo Campeonato Paulista, nós tivemos a realização da quarta rodada, que começou no sábado com empate em 0-0 entre Guarani e São Bento de Sorocaba, né? O Novo Horizontino venceu o São Paulo por 2-1. O Botafogo perdeu em casa para a Ponte Preta por 1-0. O Santos conquistou a primeira vitória aí, né? 2-1 sobre a equipe do Ituano. O Mirassol venceu a Internacional de Limeira por 1-0. O Palmeiras venceu a Ferroviária 2-0. O Bragantino venceu o Santo André 2-1.
E o São Caetano perdeu para o Corinthians por 1-0. Completando aí a rodada, nós teremos hoje São Bento e Palmeiras. Aliás, quarta-feira, né? Essa data foi alterada aí para quarta-feira, dia 17. São Bento e Palmeiras, lá em Sorocaba, né? Com esses resultados, a classificação mostra: no grupo A, o Corinthians liderando com 8 pontos, o Santo André é o segundo com 5, a Inter de Limeira vem em terceiro com 3, e o Botafogo na lanterna, 1 ponto ganho. Pelo grupo B, o São Paulo lidera com 7 pontos, seguido da Ferroviária também 7. O São Paulo tem aí o maior saldo de gols, né? Então, é o primeiro colocado com 7. A Ferroviária é a segunda colocada também 7. A Ponte Preta vem em terceiro com 4 e o São Bento é o quarto colocado com apenas 1 ponto ganho. No grupo C, o Bragantino lidera com 8 pontos, seguido do Palmeiras com 7. Lembrando que o Palmeiras tem um jogo a menos, né? O Ituano é o terceiro também 7 pontos e o Novo Horizontino é o quarto com 5 pontos. No grupo D, o Mirassol lidera com 8 pontos, o Guarani vem em segundo com 5, o Santos é o terceiro também 5 e o São Caetano é o quarto colocado com apenas 1 ponto ganho. A quinta rodada do Paulistão, né? Campeonato Paulista, quinta rodada, marca para o final de semana, né? Sábado, às 4:30 da tarde, Palmeiras e São Paulo. Às 19 horas, Ferroviária e Guarani. Às 19 também, Ponte Preta e Santos. Às 21 horas do sábado, Ituano e Botafogo. No domingo, 11 da manhã, Santo André e São Bento. 4 da tarde, Mirassol e Corinthians. Às 18h15 do domingo, São Caetano e Novo Horizontino. Na segunda-feira, então, dia 22, a Inter de Limeira pega a equipe do Bragantino. Agora, Campeonato Mineiro, hein? Campeonato Mineiro pegando fogo, hein? Nós tivemos no sábado a vitória do Boa Esporte por 2-1 sobre o Coimbra. O Tombense venceu a URT por 1-0. O Patrocinense perdeu para o Atlético Mineiro por 3-1. O América perdeu para a Caldense por 1-0. Olha que resultado excelente para a veterana, hein? E o Cruzeiro venceu o Atlético do Louco Abreu, né? Por 1-0. Então tá aí. E completando aí essa rodada, que é a quarta rodada do Campeonato Mineiro, hoje, 16 horas, Uberlândia e Pouso Alegre. Esses resultados, né, deixaram a classificação assim: em primeiro, o Atlético Mineiro com 12, em segundo, o América com 9, em terceiro, a Caldense com 8 pontos. Olha que beleza, hein? Em quarto, o Cruzeiro com 7. Em quinto vem o Atlético com meia dúzia, o Tombense é o sexto com 5, o Tombense joga... não é o Pouso Alegre que joga hoje, né? O Tombense, então, 5 pontos. Em sétimo, o Boa Esporte com 4. Em oitavo, o Patrocinense também 4. Em nono, a URT com 3. Em décimo, o Pouso Alegre com 2 pontos. E o Pouso Alegre vai pegar o Uberlândia hoje. Uberlândia que é o lanterna, né? Depois do Pouso Alegre, em 11º tem o Coimbra com 2. E em 12º, o Uberlândia com apenas 1 ponto. Uberlândia, que é o lanterna, vai pegar o Pouso Alegre. O Pousão tentando fugir ali, né? Das proximidades da zona do rebaixamento. Não é isso? Então tá aí, Uberlândia e Pouso Alegre hoje. As duas equipes brigando aí para sair lá de baixo, né? Pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, nós vamos ter na quinta-feira o Boa Esporte recebendo o Uberlândia. Na sexta-feira, o Atlético Mineiro pega o Coimbra. No sábado tem Atlético e Pouso Alegre. A URT enfrentando a Caldense no domingo, lá em Patos de Minas, e tem o clássico América e Cruzeiro, hein? Domingo também, 16 horas. E o Tombense recebendo a equipe da Patrocinense. Então tá aí, né, o Campeonato Mineiro para você. Você teve também o Campeonato Paulista, né? As duas rodadas aí, né, dos campeonatos. E vou te contar agora uma polêmica aí, né? Envolvendo Gabigol, detido na madrugada de ontem ao ser flagrado em um cassino clandestino
com cerca de 150 pessoas no quarto andar de um prédio comercial no bairro da Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. O atacante Gabigol do Flamengo negou em entrevista que tenha descumprido alguma determinação em meio à pandemia do novo coronavírus, apesar de frequentar um local com jogo ilegal e com aglomeração de pessoas. Na pandemia não quebrei nenhuma regra, disse ele. O atacante do Flamengo afirmou que só tinha saído com amigos para jantar. Entretanto, é proibido frequentar bares e restaurantes desde o dia 6 de março em São Paulo, que está na fase vermelha, a mais restritiva da pandemia. Nessas circunstâncias, é permitido apenas o funcionamento de restaurantes em sistema de delivery. O atleta, que estava de férias, assinou um termo circunstanciado e acabou sendo liberado pela polícia. Ele se reapresenta hoje ao Flamengo. Em entrevista, Rodrigues Danche de Abranches, o vice-presidente jurídico do clube, descartou qualquer tipo de punição, dizendo que é um assunto pessoal do Gabigol. Ai, rapaz, eu vou te contar, viu? A polícia disse que levou quase 1 hora para localizar Gabigol. Em entrevista, o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, do DOP, Departamento de Operações Policiais Estratégicas da Polícia Civil, afirmou que Gabigol foi encontrado escondido embaixo de uma mesa em um camarote na área VIP, cujo ingresso custaria cerca de R$ 1.500. Ele é um pouquinho nervosinho com a presença da polícia, mas depois foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido, disse o delegado. O atleta negou em entrevista ao Fantástico. Se tivesse me escondido, não sairia como saí. Saí de cabeça erguida. Quando chegaram e pediram para todo mundo ir para o chão, fiz o que eles, os policiais, mandaram. Apesar do descumprimento da medida de restrição em meio à pandemia, Gabigol descartou qualquer possibilidade de ter contraído coronavírus. Com certeza não estou e não vou estar, porque fiz exame para detectar o coronavírus nesses dias. É brincadeira, né? Descumpriu aí, e não vem com essa que não sabia, que ele foi lá para jantar e de repente se viu num cassino. Brincadeira, né, Gabigol? Vamos aguardar agora a decisão da justiça aí, mas não tem base, né? Querer se desculpar dessa forma, não tem base. Tá aí, torcedor, vai. Essas foram as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e cuide-se, hein? Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola, e no site radiovinícola.com.br. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, uma excelente semana e eu te espero amanhã às 11 horas da manhã. Tchau! Você ouviu Jornal da Cidade. Produção e redação Felipe Avelino. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasoli Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. As principais notícias de Andradas e região. Jornal da Cidade.